Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint. Tudo bem, Léo? Tudo bom. Prazer Muito de bem. novo estar aqui. Vamos lá, e essa edição do Primeiro Stint levantando poeira. Por quê? Porque eu trago aqui um grande amigo de muitos anos de jornalismo e com histórias maravilhosas também no Rally dos Sertões, no Rally Dakar. Tô falando do Ricardo Lopes. Obrigado, Rick. Opa, maravilha. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui. Realmente aí acompanhando aí o Primeiro Stint é um orgulho imenso estar aqui. Obrigado. Pô, que legal, cara. E é isso, né? O bom de podcasts é que a gente sempre pode trazer as pessoas para contar histórias divertidas, histórias que elas passaram. E eu sei que você é um cara que caçou muito perrengue na vida aí, caçou muita encrenca para caçar, né, para se coçar nesses ralis por aí. Então me conta primeiro como é que foi a tua história, como é que você entrou no universo do rally, do off-road. Bom, a história é um pouquinho longa, mas eu vou, assim que é bom. Eu vou encurtá-la um pouco, né? O meu sonho, assim como uma boa parte das pessoas que estão ligadas ao automobilismo, era ser piloto, né? E aí, uma vez, meu tio me deu uma revista 4 rodas antiga e eu lendo a revista, o leitor perguntava, eu queria ser piloto de testes, como eu faço? E a revista respondeu, para você ser piloto de testes tem que ter formação em engenharia. Ou então, para ser um piloto de testes de 4 rodas, você tem que ter formação em jornalismo. Eu era criança, a informação ficou guardada. Quando eu fui tentar o vestibular, engenharia. Não passei, aí, a vida que segue e tal, deu voltas. Aí eu vim parar em São Paulo, tentar a vida, aí acabei indo parar num jornal, que na época era um jornal... Era 4 folhas, preto e branco, que veio a se tornar a revista 4x4 e companhia, né? Que legal, cara. Então naquele era os primórdios, né? E dali eu comecei a acompanhar algumas provas de Jeep, de Ride, e dali eu tive a oportunidade de fazer o jornalismo inverso, né? Eu primeiro fui trabalhar na gráfica, depois na pré-impressão, aí eu tive a oportunidade de fazer a faculdade. Então eu escolhi o jornalismo. Muito bem. E aí começou aí começou. E no último ano de faculdade acabou que eu consegui entrar na 4 rodas, né? Aí eu participei lá por uns 2 anos. E dali, como eu já tinha um pouquinho de terra aí na veia, né? Então sempre quando tinha alguma coisa ligada a rally, eu tentava me enfiar lá no meio, né? E dali foi. Aí logo depois disso, eu acabei saindo da revista. Na época um colega bolou um projeto meio maluco na época, né? Que era a gente fazer uma travessia de jet ski, né? Saindo do Chuí, indo até o Oiapoque. E aí a gente embarcamos nessa, ficamos aí uns 3, 4 meses fazendo essas peripécias aí pelos 7 mares, né? Tudo de jet ski? Tudo de jet ski. Caramba! Na verdade, nós éramos 4 pessoas, né? Você não conseguia... Eram 2 jets, cada jet para 3 pessoas, só que você não conseguia emendar 3, 4 dias seguidos. O corpo ficava totalmente quebrado, né? Aí a gente fazia um revezamento e assim foi. E quando voltamos, aí surgiu a oportunidade da revista Universo Rally. E dali, aí foi dedicação total no rally, que foi de 2002 a 2007. Sim, marcou época com coberturas muito legais. Essa é parte do que a gente vai ver aqui agora. Rodrigo, traz pra gente aí, por favor, as fotos que o Ricardo separou, que ele vai poder contar um pouquinho dessas encrencas aí. Olha, já vejo que não é uma situação das mais adequadas para se estar no rally. O que vocês aprontaram aí, Ricardo? Rapaz, isso daí foi uma das experiências mais interessantes que eu tive. Em 2003, fui convidado para ser navegador, né? Na época, André Ramos, que era um jornalista da Rede Globo. E junto, assim, a organização convidou outras duplas também, né? E ali formaram-se as equipes
quem foi responsável por coordenar isso daí foi o Giga Spinelli. Grande Giga. Ele que olhava ali, via, bom, acho que aqui vai dar esse com aquele, enfim, montaram-se as duplas, né? Eles não vão se matar no meio do caminho, um brigar com o outro. Exato. E eu acho que ele estava vislumbrando alguma coisa, viu? Sabe, eu acho que ali ele teve uma bola assim de cristal que falou para ele, meu, esses caras que vão te dar o troféu. E o Giga, até então, ele estava ali naquela projeção, vinha com a Mitsubishi L200 Evolution, que era um carro assim do momento, né? Mas ele tinha a concorrência da Chevrolet, das S10, que eram imbatíveis até então, né? E aí, essa foto aí eu fiz questão de marcar ela, porque aconteceu o seguinte: o rally transcorreu, perrengues atrás de perrengues, que eu vou comentar outros aqui para vocês. Mas esse aí já era o final do rally. E aí o que acontece? A gente ia chegar ia passar pelo... A gente ia chegar em São Luís, só que a gente ia passar por Barreirinhas, ali, Lençóis Maranhenses, né? E ali a navegação era totalmente por GPS. E naquela época era um GPS bem pequeno, assim, um Garmin, sabe? Bem pequeno, nem colorido era, né? E assim, você recebia a planilha na largada, tinha que botar os waypoints e fazer o caminho. E aí o que acontece, né? Na hora que largou, então o caminho ele faria mais ou menos um desvio para a esquerda e a gente iria dar uma volta toda assim, chegando de volta no mesmo lugar que partiu. E aí eu comentei isso com o André, falei, então vai ter um desvio à esquerda e segue embora, né? Depois vamos começar a virar para a direita. E aí o que acontece? Só que eu não contava que no caminho... Sabe quando um caminhão vem e faz uma montanha de terra ali? E tinha uma montanha dessa, só que assim, você só ia passar do lado dela. Ele entendeu que ali era o desvio, né? Então passamos por ali, ele, pum, direita. E aí o que acontece? A gente começou a fazer o rally ao contrário. Mano do céu! O caminho ao contrário. Que isso, meu. E aí, assim, chegou uma hora que pela planilha tinha uma poça de água. Aí eu falei pra ele, vai ter uma poça e tal. Quando a gente chega, era um riozão. Um rio. Falei, putz, e agora, né? Tá diferente essa poça. Aí, e assim, o GPS, né? Você nunca consegue manter ele totalmente reto, né? Às vezes ele tá um pouco pra cá, um pouco pra lá. Então, tava apontando assim, eu falei, acho que tá certo. Então, é isso aí, vamos. Confia. Manda bala. Eu falei, passou todo mundo, não tem ninguém parado aí, vamos embora. E a gente passou, vum. Que a gente passou e tal, começou a vir moto ao contrário. Eu falei, meu Deus do céu. Foi aí que vocês perceberam que vocês estavam aí na que a contramão. gente teve a certeza que estava no sentido contrário. Algo de errado não tá certo. Aí eu falei, bom, então tá, vamos virar, vamos voltar, né? Aí eu comentei com ele, falei, quando a gente foi passar, a gente passou bem pelo meio, foi difícil, né? Vamos então um pouquinho mais pro canto, né? Puta merda, mas não deu jeito. Vocês estavam voltando aí. Vocês já tinham percebido a bobagem? A gente passou tranquilo na ida, que era o caminho contrário. Quando começamos a voltar, aí encalhou. Nessa que encalhou, rapaz do céu. Só para você ter uma ideia, no rally de uma forma geral, os ponteiros, né, os líderes ali, eles viam a gente sempre da metade para trás. Nunca era referência da metade para frente, né, do pelotão. De repente, o cara que era o cara a ser batido naquele momento era o Edio Fister, da Chevrolet, com S10. Na hora que ele chega ali, que ele aponta, ele olha pra gente, ele fica desesperado, ele fala... O que vocês estão fazendo aí? Tipo assim, passou na cabeça dele 1.500 coisas. Ele falou, nossa, fui pro caminho errado, tô totalmente lá. Ele deve ter pensado isso, né? E aí ele ficou desesperado. E aí eu fiquei mais ainda, porque eu vendo o cara ali, né, pai, tal. Aí eu falei pra ele, vai pro canto, tipo assim, sinalizando o melhor caminho, né? Sim. Aí ele não quis fazer metade do que eu falei, metade do que ele achou. Veio, ficou encalhado do lado. Também? Meu do Deus. lado. Era um dos favoritos Era o líder até então, favorito. E aí quem tava disputando com ele era o Giga. E aí nessa chegou o Maurício Neves, que também... Só que o Maurício estava numa outra categoria, ele não estava com chance na geral. E aí daqui a pouco chegou o Giga, aí todo mundo atolado. Os amigos do Giga aí. Aí resolvido. E detalhe, o que foi mais engraçado é que chegou a organização, porque eles tinham que dar um jeito ali, né?
No que chega a organização, o cara fala, ó, não quero de briga, não quero saber de briga. Quem chegou primeiro aqui? Tranquilo, Eu vou tirar primeiro quem chegou primeiro. Aí eu, não, pelo amor de Deus, tira o líder. Mas não dava, aí foi tentar, arrebentou a correia dele, tentou uma vez, duas e tal. Aí eu falei, não, então tira aqui, porque o meu carro tava mais no jeito mesmo, né? Aí puxou a gente, já fui lá tentar pra puxar ele e tal. Eu sei que a gente, naquela confusão, o Giga conseguiu passar. E aí o Ed ficou, e aí foi a primeira vitória do Giga no Sertões. Acho que o Ed lembra de você até hoje, né? Certamente, viu? Certamente. Se ele souber nosso endereço, ele cola aqui na porta. Nossa Senhora! Caramba, meu, que história. Que história. Essa foi, assim, realmente. E detalhe, né? Aí, quando a gente conseguimos sair dali, eu falei, agora vamos fazer esse caminho todo, a gente vai chegar só amanhã, né? Com waypoint, né, o tempo ruim ainda, tudo. Fazer o seguinte, então já vamos direto pra chegada, né? E aí a gente foi naquela tristeza e tal, né, tudo e tal. Só que aí a gente mal sabia, né? Chegamos, na hora que a gente embica assim na chegada lá em São Luís, mas é uma festa, um povo aí, vem jornalista assim, querendo conversar com a gente. Eu virei pra ele e falei, cara do céu, será que atropelamos alguém aí pra trás? O que aconteceu? Será que eu cochilei aqui? A gente fez alguma coisa errada? Ele falou, não lembro de nada não. Tem certeza? Porque eu não acreditava, o alvoroço assim das pessoas, né? Aí quando chega, vem o locutor, né? Tá aqui a dupla que ajudou o Giga. Eu, Celebridades por um dia, né? Genial. Nossa senhora. Tanto é que na hora que eu saí lá do parque fechado, vinha gente pedir autógrafo e tal, porque o pessoal que tava ali, o leigo, né? Ele viu que chegavam os carros. Quando a gente chegou, foi muita festa. Ele falou, os caras que ganharam. Foram os caras que ganharam. Porque... Só pode ser. Genial, demais. Cara, genial. E aí fomos pra comemorar. É justo. Vamos lá, Rodrigo, vamos ver. Ih, rapaz, o que é essa encrenca aí? Isso aí é uma foto que eu achei ela bem marcante. Em 2004, fui convidado pelo clube do ATV, na época do quadriciclo, né? Pra gente fazer a primeira vez que seria fazer a trilha do telégrafo. É uma trilha que você sai ali pela Cananéia, né? E você chega até o Paraná, em Guaraqueçaba. É uma trilha, assim, para quem gosta de off-road, ela é extremamente famosa, né? Chama-se Trilha do Telégrafo, porque no caminho você ainda encontra uns postes antigos da época do telégrafo. Que da hora. É um lugar, assim, muito, muito bacana, né? E quando a gente foi para fazer isso daí... todos os quadros eram 4x4 e convidaram para ir junto e tal, só que o único que tinha disponível eram 4x2, entendeu? Eu falei, tá, aí o desafio vai ser um pouquinho maior, né? Mas tudo bem, vamos lá. E realmente foi, viu? E para você ter uma ideia, de moto, o pessoal consegue fazer num dia e às vezes voltar no mesmo dia, né? No nosso plano aí era ir num dia e voltar no dia seguinte. Deu certo, só que assim, a gente tava mais ou menos nos 15 quadros, né? Então, quando parava todo mundo e a coisa foi atrasando, até que a gente adotou uma estratégia de fazer por pelotões. Então, de 4 em 4. Se desse problema, esses 4 tinham que se resolver e ir embora. Aí a coisa avançou. Fluiu. Só que eu tava com o pior quadro que tinha, né? Era o único 4x2. E aí você vê como que fica o... Caramba, então, meu. Se você não falasse que era um quadriciclo, eu ia ter dificuldade de achar ele aí na foto. Parece um trator, né? Sei lá, tá camuflado, né? Parece que você tá num barranco, né? É uma coisa assim que... Impressionante. E foi o tempo todo. Esse barro, essa lama e a diversão dando saudade de casa, né? Pô, que saudade de casa. Sim. Mas, olha, foi uma experiência muito legal. Por isso eu fiz questão aqui de dividir com vocês, porque... Pô, que legal. Essa daí foi bem bacana mesmo. Tem muito perrengue, mas as histórias que ficam são muito boas, né? Ah, sim. Sem dúvida. Olha aí, comunicação por rádio. Aí a gente já está participando do Dakar 2007, o último que foi realizado na África. Então tem esse peso todo, né, do último rally na África, né? E aí na participação foi eu e o Haroldo, fotógrafo, a gente montou uma equipe. Haroldo Nogueira. Isso.
e fomos participar. E aí, para a gente tentar viabilizar de várias formas, uma delas eu fazia boletins para a Rádio Eldorado. Aham. E aí, quando possível... E naquela época, a única forma de se conectar mesmo era por rádio via satélite, né? Então, era aí passando um boletim para Eldorado na época. Que barato, cara. Com rádio aí no meio do... Onde você tava, hein? Olha, você lembra? Não lembro. Tava na África. Acha que tava na África. Em algum lugar da África. É possível que seja na África. Exatamente. Ai, ai. E o rally, assim, a gente teve... A gente queria participar do Rally Dakar, né? O Haroldo, um dos caras que mais fotografou o rally também, né? E eu ali com a revista, a gente já estava um bom tempo nessa estrada. E o sonho de todo mundo que faz rally é um dia estar ali no meio do Rally Dakar, né? E aí a gente vai daqui, vai dali e tal, vamos participar, vamos. E como faz para participar do Rally Dakar? Rapaz, olha que dificuldade. Aí a gente tentou falar com quem participava e tal, só que a gente não conseguiu o caminho de chegar mesmo para fazer a inscrição, sabe? Sim. Aí mandava e-mail, que já tinha naquela época, ninguém respondia e tal. Aí um dia a gente pegou uma pessoa que falava francês, por telefone, ela abriu o contato, aí falou que ia chegar uma mensagem do e-mail de tal, querendo fazer a inscrição. Só a partir desse momento a gente conseguiu... Destravou. Aí dali foi, e começamos e seguimos os passos, né? Para participar. E para participar inscrito na prova, efetivamente. Isso, exatamente. Tanto é que o nosso objetivo, a gente participou numa categoria imprensa, porque a gente não tinha condições de competir, né? E o nosso objetivo era, se der algum problema, a gente ainda consegue ir no rally, né? Porque se você está competindo mesmo para valer, se você não completa um dia, você já está fora, entendeu? Sim. E a gente fala, poxa, a gente vai fazer um esforço tão grande. Não tinha equipe de apoio. A gente não tem certeza se vai dar tudo certo, né? Já tinham decidido o Rally dos Sertões de 2003. Exatamente. E assim, o detalhe é que o nosso carro era o pior carro que tinha no rally. Só que assim, eu te asseguro, não deu um problema. No final foi o melhor carro, né? A gente na hora de escolher não teria sido o carro melhor. A gente não teve problema algum. O problema que a gente teve foi de combustível, né? Porque apesar de ter uma autonomia de 800 km, que era o mínimo exigido, teve um dia que a gente usou toda a autonomia do carro. Caramba! Foi. E assim, a gente nesse dia, o que acontece? A gente colocou um tanque sobressalente, só que marcava cheio, né? Então na hora que começava a baixar, significa que já estava usando o tanque do carro, né? Entendeu? Então demorava para baixar, né? Na hora que baixava, putz, aí você já tá... exatamente. E como a gente andava, a gente saía sempre mais cedo para ver os ponteiros de moto e depois ia no meio deles ali e tal, parava, via os carros passarem e a gente tentava nunca ficar atrás, muito perto dos caminhões, porque aí já é noite, entendeu? E assim, você fica para trás mesmo, né? Esse dia que a gente teve problema aí de combustível, a gente vinha já chegando numa cidade, e aí você começa a pegar aqueles lugares que tem o facão, né? Onde você passa as duas rodas, no meio fica mais elevado. E como a gente vinha só encostando o pé assim para economizar combustível, o carro vinha travando, sabe? Porque o nosso era o único que tinha eixo rígido. Todos os carros no rally era suspensão independente, sabe? E o nosso carro vinha enroscando. Numa dessas ali, eu dei uma bobeada, o carro enroscou. Ficou atolado. Eu falei, nem vou ficar acelerando aqui, porque... Vai gastar o resto do combustível. E tava exatamente as gotas que tinham, né? Aí, baixando assim a luz, e comecei a ver assim um farolzinho lá, aí começa a bater o desespero, né? Aí a gente já prepara a nossa corda, já fica ali no jeito ali pra passar. Alguém passava caminhão, e isso era o que tinham falado pra gente, ó, faz amizade com os caras dos caminhões que eles vão te ajudar, né? Rapaz, passaram 3, a gente desesperado, assim, os caras não pararam. Nem aí. Olha, aí começou a bater o desespero, viu? Eu falei, putz, acho que vai ter que ser um negócio de ligar mesmo e acelerar.
Até que de repente veio um carro da organização e deu um puxãozinho e a gente saiu. Daí eu falei, agora... Eu fiquei na dúvida, né? Se eu ia atrás dele... Ou ele falou, não, você tem que seguir seu caminho aí, né? Faz o seu, né? Falei, putz, e agora, né? Eu falei, vamos acelerar um pouquinho então pra... E aí deu certo, chegamos. E aí o outro perrengue foi pra comprar o combustível, porque assim, a gente chegou, no asfalto. Pá, beleza, dali o carro já não ia mais. Aí vai com um galão. Haroldo conseguiu carona com um cara lá, no Gestos, né? Tal, mostrou o galão. O cara, vem. Entra aí. Montou numa moto lá, foi com o cara. Chegou numa casa lá, no meio da sala, assim, o cara assistindo TV, a família, tudo. O cara abriu o negócio lá, tirou. No meio da sala? No meio da sala. Tirou um galão lá com óleo diesel, que o nosso carro era diesel. Colocou lá. E aí o cara, aí o Haroldo, sunk. Aí o cara, tchá, sunk. O cara, tchá. Aí falou, caramba, mas eu tô falando pra encher o galão, mas ele ficava falando sunk, o cara foi colocando de 5 em 5. Perdeu mais tempo aí do que parada na trilha. E depois aí era aquela, né, pagava o cara, não, tipo assim, tá certo. E ele fala, puxa, mas eu acho que eu dei mais do que devia. Enfim... Botamos o combustível e terminamos esse dia aí. Muitos desafios. Isso era o Lisboa-Dakar, pelo que eu tô vendo. Exatamente, a partida foi em Lisboa. E o Rally Dakar, muita gente ainda tem o hábito de falar Rally Paris-Dakar, né? Que é o nome original, que pegou. Né? Ele, num determinado momento, a largada deixou de ser em Paris. E aí o Rally deixou de ter esse nome. Ele passou a ser só Rally Dakar. E aí a largada foi mudando, né? Ano a ano. E 2007 foi em Lisboa. 2008, todo mundo preparado lá na largada e cancelaram. Né? Aí não teve o rally. Caramba, que felicidade de vocês terem conseguido fazer esse último, então, na África. E nesse esquema aí, né? Barraquinha? Nesse esquema aí, barraquinha. E a gente não tinha equipe de apoio mesmo, né? Então, assim, quem acabou nos adotando foi o Jean Azevedo. O Jean Azevedo, naquele ano ele foi muito bem. Ele foi, se eu não me engano, quinto na categoria. De moto ele estava de moto. Tá. Que depois ele fez de carro também, né? Não sei se Dakar, acho que o Jean... Sertões ele fez de carro. Isso, o Dakar não. Naquela época a equipe era o Clever no carro, era o Clever e o Edu Bump nos carros, era o Jean Azevedo nas motos, o André, o Michael... O André e o Michael nos caminhões e mais um mecânico, que agora me fugiu o nome aqui, que nos caminhões eram 3, né? Essa era a equipe. Só que aí o Clever ficava distante, porque ele estava numa equipe semi-oficial da Mitsubishi, né? Então ele ficava distante e ali no caminhão ficava o caminhão e o André. E aí a gente acabou encostando sempre junto, né? E era engraçado que o Jean... Quem conhece ele vê que ele é meio de poucas palavras, assim, ele não é fácil de... Não digo assim que ele... talvez não seja muito fácil fazer amizade com ele, né? Mas nesse rally aí, né, nessa edição, ele, assim, foi um grande amigo pra gente, nossa senhora. Toda vez a gente chegava, você via o sorriso, assim, ele falou, conseguiu mais um dia e tal. E o engraçado é a gente se encontrava, às vezes, no meio, né? A gente teve uma felicidade de um dia até ajudá-lo, né? Caramba! Porque assim, a gente estava lá naquele perdidão, né? Tá, vai daqui, vai dali. Um dia a gente encontrou o Jean, né? Ele meio desorientado também. Aí ele veio perguntar pra gente, falei, tem certeza, né? Que você quer perguntar pra gente aonde tem que ir? Ele falou, não, só me diz uma coisa. Vocês passaram recentemente por um trilho de trem? Passamos. Boa, era essa informação que eu precisava. Falei, ajudamos. Já chegou em quinto naquele lugar, naquele ano, né? Então foi. E o engraçado é que a gente saía às vezes na frente e a gente ficava observando os caras de moto, né? Então, assim, os 10 primeiros de moto são os melhores navegadores que existem, né? Porque eles têm que pilotar e navegar. Sim. Então, a noção, assim, de espaço, esses caras são, né, fantásticos. Só que o engraçado é assim, às vezes a gente parava e a gente tinha um compromisso com a organização, né, na inscrição, que a gente não podia parar no meio da prova. Então a gente parava, abria o capô, tipo assim, deu pau aqui, né? Tô resolvendo alguma coisa aqui. Tô resolvendo um problema, né? Aí, de repente, passava um cara do nosso lado direito. Vum! Daqui a pouco vinha um segundo, flop, do lado esquerdo. Daqui a pouco outro passava uns
50 metros para lá, o outro 100. Então, assim, aí na hora que a gente tinha que ir atrás e seguir o rastro, que rastro que segue? Cada um foi para um lado, Cada né? um faz o seu e você não sabe quem tá certo, entendeu? Que doideira, cara. O que acontece é assim, tem um waypoint para você passar, né? Só que Sim. mesmo nesse waypoint você tem uma distância, assim, imensa, assim, sabe? Que já considera você ter passado, né? Sim. E aí, assim, os dias de dunas mais difíceis mesmo, né? Aquela história, seguindo o rastro e tal. De repente, tempestade de areia. Como faz numa situação dessa? Apagou todo o rastro que tinha no caminho. Aí, realmente, aí a gente ficou assim, sabe? E agora? Essas histórias todas vocês colocaram nesse livro aqui. Exatamente. Que é o Dakar, Magia do Deserto. Qual foi o lançamento? 2008? Foi em 2008. 2008. Isso. Muito legal. Isso. Esse aí é um presente para você. Obrigado. Desculpa, vou ficar Imagina. devendo. Tá esgotado, né? Acho Já, que não tem. Se já, não, tentar comprar, não tem, infelizmente. A gente fez uma tiragem... na época até foi uma tiragem grande, mas no decorrer do tempo aí... Já foi. Já foi. Vamos marcar outro Dakar para você fazer também? Você faz outro. Boa. Pronto. Boa. Aí, Gostei da ideia. Isso daí era um momento que a gente parou lá para dar uma respirada um pouco, né? E aí a gente falou, vamos botar esse turbante aí do Tuareg, né? Para fazer uma foto aí, ficar para a posteridade. Uma coisa que era... E a placa brasileira, né? A placa brasileira rodando no deserto. Que legal, exatamente, legal, bem exatamente. observado. Essa foto aqui, ela é bem marcante, porque o que acontece, assim, a gente estava todo empolgado, né? Poxa, vamos realizar esse sonho de estar no Rally Dakar e tal, né? Aqui a gente está na largada, né? Tudo, aquela emoção. De repente eu tô ali, chega um chinês, com assim, um sotaque bem, né, bem peculiar, assim, do asiático. E olha e fala, você vai participar com esse carro? Eu tô empolgado, né? Vou, né? Ele fala, nossa, esse carro no meu país é muito velho. Eu falo, porra, meu, tô aqui todo empolgado, você vem tirar, né? Chamou de pau velho. Pô, e até que não era um carro velho, era um carro 2003, ali era ano 2007, então... Não tava tão ultrapassado, né? Exato. Esse aí foi um dia que a gente teve a experiência de dormir no meio do deserto. Era um dia, a gente saiu 5 da manhã e já era 11 da noite. Eu não tinha forças mais, né? Falei, Haroldo, você consegue aí tocar um pouco? Ele falou, não consigo. Então, vamos parar, né? Não tem o que fazer, não conseguia ir mais. E assim, tinha mais de 400 quilômetros ainda para terminar. Nossa. Era um dia bem, bem longo. E aí, assim, na imagem, né, que eu vinha ali acompanhando, né? Então, assim, tinha uns arbustos do lado direito e mais ou menos, assim, tinha umas montanhas do lado esquerdo. Era uma referência visual que a gente tinha, né? E naquela nossa ideia, a gente tá no caminho, né? Então vamos sair um pouquinho do caminho e parar, como se fosse no acostamento, entendeu? Aí a gente parou o carro, armamos a barraca na frente, porque em teoria o sentido vinha de trás, né? Então se fosse pegar alguma coisa, pegava o carro primeiro. E a gente dormiu. Quando a gente acorda no outro dia, na hora que eu vou olhar assim, cadê os arbustos? Cadê as montanhas que tinham pro lado de cá? Não tinha nada disso. Era tudo ilusão. Era tudo ilusão. Caramba. Era tudo ilusão. Só areia. Só areia. Que doideira. Do jeito que você vê assim, só areia sem fim. Nossa Senhora. E uma coisa que era muito engraçado, às vezes eu tava ali, né, você concentrando, eu não tinha noção que no deserto tem tanta pedra assim. E a gente tinha que tomar o máximo de cuidado para não estragar o carro, não cortar um pneu. Aí eu ficava muito atento a isso. De repente, tipo, uma pedra mexia. Eu falava, você viu alguma coisa diferente? Aí ele, não vi nada não. E vai. Daqui a pouco você andava, sei lá, uns 10 quilômetros, outra pedra mexia. Eu falava, mas que coisa, né? E aí, às vezes você parava em um lugar assim, do nada, chegava esses caras aí. Os Tuaregs. Eles chegavam, eles brotavam do nada mesmo. E aí eu comecei a refletir depois, né? Falei, putz, será que aquelas pedras que eu via mexendo, será que era alguém ou não? Porque, assim, eu estava concentrado no caminho. Sim. Eu vi alguma coisa mexer, mas eu falei,
Eu já tinha visto arbusto do outro lado, já tinha visto montanha. Já acho não que eu tô confia vendo mais. demais, né? Agora, se era gente ou não sei te dizer, viu? Aham. Uma outra coisa, um episódio que aconteceu nesse rally aí que foi muito interessante também, a nossa vida toda tava no carro, né? Diferente dos competidores ali que tem a equipe de apoio, tá tudo lá, né? Então, por exemplo, tinha as nossas ferramentas. Aí um dia a gente vinha, era uma descida assim, e só que quando a gente estava vindo, começou a dar uma estreitada, assim, tinha mais ou menos como se fosse um caminho mesmo a percorrer. E a gente no meio das motos ali, e eu não querendo atrapalhar os caras, né? E fui indo assim pro lado ruim, deixando os caras passar. Só que eu falei, mas também vai chegar uma hora ali que não vai dar, né? E nessa de favorece ali o pessoal, chegou uma hora que eu fiquei num trecho muito ruim e o carro atolou. Nessa que ele atolou, era meio um vilarejo, assim. Tinha lá umas 10 pessoas, assim, espalhadas, né, ao redor. E aí o carro atolou, aí de 10 aumentou para uns 20. E aí eu falei, putz, e agora, né? E aí a gente tinha que pegar, atrás do carro a gente tinha uma capota marítima, né? E tava tudo ali atrás. Aham. Aí vamos pegar as pás, vamos, né, abrir o caminho, empurrar, fazer o gesto, o pessoal ajudar, tudo. Eles ajudaram, só que eles perceberam que ali atrás tinham coisas, né? Aham. Aí nessa de empurra, assim, o carro desceu, beleza. Na hora que chega lá embaixo, assim, numa área mais firme e tal, a gente para, vamos botar as coisas no lugar de volta. Vou procurar a caixa de ferramenta. Cadê? Nossa. Não tava. Aí perguntei para o Haroldo, e aí? Não sei, alguém pegou, né? Aham. Putz, aí assim, um dos apoiadores que a gente teve foi a Corneta, né? Ferramentas. E eles fazem também facas, né? E eles deram umas facas pra gente, assim, né? Eu peguei uma dessa daí que tinha embaixo do banco. Baixei o macacão assim, fui com o peito de fora assim, com a faca na mão. Minha faca não era tão grande, mas... E fui. Mas assim, tava, né, com... Realmente, falam que, né, que coloca a faca entre os dentes. Era isso daí, literal mesmo, né? E subi aquele morro lá e gritando com o povo lá. Tava assim num desespero, porque eu falei, gente, é questão de vida agora, né? Preciso achar isso aí. Eu não sei como. Apareceu um alemãozão lá, acho que era da organização, sei lá, apareceu um alemão, mas não tinha carro assim ao redor, não tinha nada. Apareceu um alemão lá e veio falando inglês e tal. O que você precisa? Roubaram minhas ferramentas aqui, não sei o quê, vai. E nessa que eu tô conversando com ele, tinha uma molecadinha assim e tal, e tinha um cara lá, um Tuareg, eu via ele sempre assim, né? Quieto e apreensivo, né? Será que eu disparo ou não disparo? Quieto e apreensivo. Aí ele chamou alguém lá, foi lá, falou alguma coisa, aí esse veio, falou com o alemão, o alemão falou pra gente, vem aqui que eles vão mostrar onde que tá as suas ferramentas. E aí a gente desceu o morro, o moleque foi lá, enfiou a mão assim, tirou, tava enterrado. Caramba! Aí devolveu, beleza, aí na hora que devolveu, eu peguei pesado, porque tava cheio de areia dentro, né? Ok. Aí veio um outro cara lá, chegou, deu um cutucão assim, cadô. Isso aí já tinha aprendido, que isso aí ele quer um regalo, um brinde. Eu fiz assim, né, que ia até o carro, já voltava, e ele ficou parado ali esperando, né? Aí fui, peguei umas coisas, voltei e tal. Isso aí a gente resolveu, né? E depois eu contando a história para um amigo que conhece bastante de África, de Tuareg e tal, ele falou para mim, você tem noção que o Tuareg, a especialidade dele é a luta de espada? E você lá com a faca. Ou seja, você não ia ter a menor chance, né? Então, mas você vê, cara, porque assim, o cara ficou pensando que realmente tinha um cara ali que ficou assim, né, medindo a situação. Eu acho que ele deve ter pensado, pô, esse cara aí com essa faquinha, ele vem com tanta vontade que esse cara deve ser muito bom na faca. Né? É melhor devolver a caixa de ferramentas. Genial, cara. Assustou pela coragem, né? Foi. Tá louco. Vai saber com que grupo você tá lidando também, né? Pô. E detalhe, eu não sabia disso, né? Se eu soubesse que os caras eram bons, já tinha parado por ali. Né? Não tinha nem tentado. Não, né? nem tentado. Que sensacional. Léo, que curiosidade você tem aí de Dakar, de Sertões? Pois é, assim, esses ralis, né, com grandes deslocamentos, o que me interessa bastante é justamente assim, beleza, você terminou o especial e aí você tem que percorrer até o próximo especial, não é?
É o deslocamento. Deslocamento, né? Isso. O período de deslocamento. Isso. Como é que é esse processo? Você falou que dormiu no deserto. Como é que foi estar lá no Dakar e ter que fazer esses deslocamentos, além da prova, o cansaço, ter onde dormir, como é que era? Por exemplo, aqui no Brasil, no Rally dos Sertões, por exemplo, geralmente o parque de apoio está numa cidade, ou assim, bem no começo da cidade, em algum local que você pega até um pouco de asfalto. Tanto é que um carro, para participar, ele tem que seguir as características, né? Ter seta, ter placa, né? Documento, né? Então, esse deslocamento inicial, você faz por essas vias, seguindo as regras de trânsito, até o momento que tem lá o cronômetro e vai disparar. Dali em diante é contra o relógio. Cruzou, mesma coisa, tem o deslocamento final. Então, aqui no Brasil, o que é um pouco mais fácil é que você sempre tem uma referência, né? Uma cerca, uma árvore e tal, e isso sempre está ali na planilha. Uhum. E lá, no caso, num deserto, né, num rally tipo Dakar, as referências são por graus, né? Então, você 15 à direita, 25 à esquerda, aí complica, entende? Então, assim, às vezes é aquilo, né? Quando a gente participou, a gente seguiu muito rastro. E eu te falo, se era o certo ou não sei. A gente chegou. Chegou e tá aqui hoje. Né? Exatamente. Mas assim, a dificuldade... lá no caso, no rally tipo Dakar, os deslocamentos, às vezes, dependendo do local, ele é menor também, né? Você sai e já entra já direto na prova, né? Nesse ano lá que a gente participou, quando era no norte, assim, a gente entrou pelo Marrocos, né, e veio todo o miolo da África. Ali naquele miolo, praticamente, você saía, andava um pouquinho e já estava na prova, né? Uhum. Já. Então, assim, é mais assim quando foi chegando ali em Senegal, que aí já tem mais cidades e tal, aí você já pega muito mais deslocamento. Mas no normal, assim, de um Rally Dakar tipo de deserto, os deslocamentos também, as referências são desafiadoras também, de você interpretar tudo mais. Uhum. Mas assim, o Rally, não adianta nem falar que eu gosto, né? Se não gostar, não adianta. Agora, uma coisa assim que a gente vê aqui no Brasil é que a gente vê esforços, né, de divulgação, das pessoas conhecerem mais, mas ainda assim o Rally ele não é tão conhecido, né? Ele não é tão... ele não tem um público assim ainda tão forte, né? Aqui no Brasil a gente tem uma cidade que se chama Erechim, lá no Rio Grande do Sul, que ali realmente, ali respira Rally, né? Lá tem um Rally de velocidade, que é um pouquinho diferente dos Sertões, do Dakar, né? Então assim, ali também tem Curitiba, né? Onde acontece o Rally da Graciosa, também tem um público e seria muito bacana se a gente tivesse um pouquinho mais dessa cultura, né? Eu tentei na época lá com a revista, sim, né? Sim. A gente promover, né? tentou bastante. E um país desse, né, cara, com essa extensão, Pois é. tinha que ter uma cultura maior de Rally. Então, por exemplo, lá em 2022, na minha opinião, foi um roteiro assim do Rally dos Sertões aqui no Brasil que foi fantástico, né? Sim. Que ele realmente cruzou o Brasil, né? Sim. Saiu lá do Paraná, em Foz do Iguaçu, foi até o Pará e assim, foi fantástico. E tudo bem que naquela época ali ainda tinha a questão de saindo de pandemia, mas por outro lado também estava mais fácil das pessoas acompanharem as redes sociais, sim, total, tudo, né? Total. E eu acho que ainda tem muito, por exemplo, a Dunas, né, que organiza o Rally dos Sertões, faz um esforço tremendo, mas ainda o público não acompanha, não chega, né? Enfim, é uma pena, porque sim, o Rally, assim, ele é um laboratório muito bacana, né, para as marcas, né? Sim. Então, assim, a gente já teve anos que teve aquelas disputas mesmo de marcas, e eram disputas, sim, assim, muito legais, né? Hoje, isso está um pouco limitado, não tem ainda... eu gosto muito do trabalho que a Mitsubishi faz, né? Ainda mais agora eles estão tentando fazer um carro campeão assim de top, né, categoria top, produzido aqui no Brasil. Então assim,
é um esforço louvável, né? Eu espero que avance, que dê frutos e que a gente consiga cada vez mais atrair pessoas, né, pro rally. Uma coisa legal que aconteceu esse ano, né, no prólogo do Rally dos Sertões, se eu fosse o Marcos Hermílio de Moraes, naquele momento ali eu estaria me sentindo realizado, né? Porque imagina você fazer um prólogo com seu filho, entendeu? Sim, muito legal. Muito legal. O Lucas Moraes já esteve aqui, aliás, no programa. Então, e assim, eu ali falei, putz, acho que o que ele batalhou, né, o Marcos, pro Rally dos Sertões existir, para ser o que é hoje, eu acho que ali foi um resultado que ele teve, assim, fantástico, né? Imagina. Com certeza. É bastante emocionante, né? Você está curtindo aqui com a gente o Primeiro Stint, sempre com o apoio da Electric Produtos Automotivos, da Usual Brinquedos e também da oficina Autoneg. Rick, por mim ficaria aqui, cara, umas 2 horas ouvindo tuas histórias dos sertões, mas queria te agradecer pela presença e por esse papo maravilhoso aí, essas histórias fantásticas que só quem viveu pode contar. Pois é fantástico estar aqui também, dividir um pouco com vocês. Sempre tem mais história para contar, né? Mas o bacana é isso, a gente tá contando, tá relembrando. E assim, ficaram muitas histórias ainda a contar. Mas em uma outra oportunidade a gente põe isso daí. Eu brinco sempre com os meus convidados aqui, brinquei nos outros programas, é só o primeiro stint. Tem mais stints ainda para fazer. Que legal. E para contar a história. Isso. É o gancho, é isso. O primeiro stint. Valeu, Léo. Obrigado. Obrigado, Thiago. É isso, meus amigos. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixem aí o seu like, compartilhem e principalmente comentem. Venham discutir aqui com a gente o que vocês pensam do Rally e também dessas histórias, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!